Olá, muito boa tarde a você, produtor rural, que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora, os nossos boletins aqui ao vivo dão destaque para o setor sucroenergético. A gente vai saber melhor como está a safra lá no estado de Alagoas. Então, para entender melhor, como está a finalização lá dos trabalhos de colheita, parece que eles devem encerrar logo mais, essa ação, nas lavouras. Para saber melhor sobre esse assunto, então a gente vai conversar com Pedro Robério de Melo, ele que é presidente do Sindiaçúcar Alagoas. Pedro, boa tarde. Vocês do Notícia Agrícola, prazer estar novamente com vocês para atualizarmos as informações da evolução da nossa safra agrocanaveira de Alagoas. Prazer é nosso, Pedro. Bom, como antecipei os nossos internautas aqui, vamos falar um pouco sobre os trabalhos aí, de colheita. Vocês aí, diferente do Centro-Sul, tem um calendário diferente, Fala pra gente como vocês devem finalizar aí a safra 2021 e como é que estão os trabalhos, Já devem ser encerrados logo mais? Exatamente. Como eu disse, o calendário de safra do Nordeste do Brasil é diferente do Centro-Sul. Nós iniciamos a safra, costumamos iniciar em meados de agosto de cada ano, agosto, setembro, e nos prolongamos até o final de março, no mais tardar início de abril, quando começam aqui, o nosso período de inverno aqui é com chuvas, então nós precisamos encerrar a safra logo meados de março, até o final de março e abril, para não sofrer os inconvenientes, de uma colheita com chuva. Então, dentro desse cronograma, Alagoas está muito próximo da conclusão da safra 2020-2021. Nós temos 16 unidades em operação. Dessas 16, já 3 unidades paralisaram suas atividades para essa safra, agora nas 2 últimas semanas, e a partir de agora, até o final de março, início de abril, haverá uma sequência de paralisações, o que nos indicará concluir o período de moagem da 2020-2021 até o final de março, início de abril. Nós estamos com a performance de produção que indica que nós vamos ter uma ligeira melhora de produção total de cana quando comparada com a safra passada. Nós fizemos 16,5 milhões de toneladas de cana e estamos nos direcionando para 17, um pouco acima de 17, talvez até 17,5. Então, essa é a expectativa que nós estamos tendo. E é importante, apesar de aparentemente ser um número, uma melhora discreta, vamos chamar assim, mas ela tem um significado muito grande para a produção, para os produtores alagoanos e para o polo sucroenergético de Alagoas, porque nós vimos de um processo, e esse processo é de 3 anos e meio atrás, então nós chegamos a 13 milhões de toneladas de cana, de um histórico de 23, a vida inteira, o estado de Alagoas produziu 23 até 25 milhões de toneladas de cana, mas com acidentes climáticos sucessivos dos últimos 3,5, 4 anos, nós chegamos a 13 e retomamos esse processo com 13, com 2 safras seguintes de 16 e 16 de fração. Agora vamos concluir essa com 17,5 e por isso que eu quero dizer que, apesar de ser uma discreta, digamos, um discreto aumento quando comparado com a safra passada, mas ele informa a recuperação sustentada na direção dos nossos níveis históricos de produção, o que é bastante saudável. Com certeza. E Pedro, o mix dessa safra que logo deverá ser finalizada, como é que deve ser? Vocês vão produzir como aí? Olha, nós temos um histórico um pouco mais assim, médio histórico passado, de um perfil sempre mais açucareiro, porque o Nordeste tem um compromisso de, digamos assim, performar
cotas preferenciais de exportação de açúcar para o mercado norte-americano e para a União Europeia, né? Então, isso nos obriga a cumprir esses mercados. São mercados atrativos do ponto de vista de preço, além de ser compromissos históricos de décadas, e só o Nordeste do Brasil pode suprir essas cotas. Então, quando você segrega essas cotas, né, que elas representam 15, 18% das nossas exportações, e verifica aí essa melhoria de arbitragem de preço de açúcar, nos inclinamos assim para essa última safra quase meio a meio entre produção de açúcar e produção de etanol. Agora, mesmo com esse craqueamento nessa proporção, nós estamos verificando historicamente uma aderência muito grande para a opção para o etanol, sobretudo o etanol amido, porque a arbitragem de preço está indicando isso, pelo fato de que nós, nas últimas 3 safras, a entre-safra nordestina, que começa, como eu falei anteriormente, em março, abril, e se estende até agosto, setembro, quando se inicia a nova safra, esse período se observa sempre um default, uma falta de produto, quando você compara a produção doméstica da região Nordeste com a demanda da região Nordeste. Nos últimos 3 anos, esse período foi abastecido com um certo atropelo pelas importações nocivas de etanol de milho dos Estados Unidos. Como esse movimento foi freado por conta da manutenção da tarifa de 20% da importação, de se esperar e de se supor que esse gap, né, de dependência de etanol amido, ele seja suprido, como sempre foi no passado, pela produção que começa no estado de Goiás e no estado de Minas Gerais, e com um maior incremento de produção nordestina das empresas que começam a produzir em agosto. Então, nós estamos verificando que há uma arbitragem de preço estimuladora com viés de etanol amido muito positivo, o que faz com que, provavelmente, há uma possibilidade desse mix ou se manter na próxima safra ou ele assumir um viés etanol muito maior. Evidentemente que nós temos que considerar que tem uma conjuntura mundial que preside tudo isso, que ela, em parte, os preços internacionais do açúcar, em parte, a valorização cambial, pode nos estimular um pouco mais a direção de açúcar. Mas o que nós estamos verificando na fotografia de hoje é que a produção de etanol estão com preços extremamente atrativos. Eu agregaria, ainda por fim, para justificar essa reversão de tendência voltada para o etanol, o advento do RenovaBio, com a possibilidade das empresas oferirem essa renda adicional decorrente dos CBIOS. Então, isso são conspirações positivas que nos colocará muito mais fortemente na direção do etanol. Com certeza, Pedro, seguindo aí, né, essas informações de possibilidade, né, mas que mostram um cenário bastante positivo para a próxima safra de vocês, ainda faltam alguns meses, né, claro, mas queria saber como é que vocês já têm, né, de expectativa, né, para a próxima temporada, em relação, claro, a clima, que é um fator muito importante e que impactou bastante, né, as últimas safras aí para vocês. Olha, tem um lema, ele é percorrido pelos agricultores, mas lá no Nordeste a gente usa com muita intensidade. A gente só sabe a safra quando ela acaba. Mas, como hoje você tem um conjunto de informações, você tem um acompanhamento muito preciso do perfilamento e do desenvolvimento vegetativo da cana hoje com muita precisão, com os instrumentos que se tem, inclusive de pluviosidade e tudo mais, eu me responderia dizendo o seguinte: se é fato que a frustração que aconteceu no nosso estado
é que ela foi, inclusive, ela assumiu dimensões regionais do Nordeste. Se for uma frustração entre a expectativa que se tinha em setembro de 90 para uma safra maior do que a que nós vamos concluir, pelo fato de que novembro e dezembro foram meses que quase que tivemos um nível de pluviométrico muito abaixo do nosso histórico de pluviosidade e abaixo da necessidade para um melhor ou um perfeito desenvolvimento vegetativo da cana. Se isso é fato também que a partir de janeiro, durante fevereiro, nós começamos a desfrutar de uma certa normalidade do perfil pluviométrico na região, no estado. Isso nos indica o seguinte, que a primeira cana que foi colhida, setembro, outubro, novembro, dezembro, ela está recebendo uma carga hídrica ideal, né? Então, ela não está se perdendo, ela terá um desenvolvimento extremamente melhor do que o que aconteceu no ano passado. Então, permanecendo esse ciclo pluviométrico regular, né, é de se supor que a próxima safra, hoje, né, olhando a fotografia de hoje, se esse perfil pluviométrico prosseguir, não é muito entusiasmo dizer que a próxima safra também será maior do que essa que nós estamos concluindo. É até uma versão contrária do que nós estamos verificando agora nesse início da safra do Centro-Sul, que pela seca que se abateu lá, é possível que haja uma redução significativa na safra de lá. Como os períodos de desenvolvimento da cana são diferentes em cada região, em que pese o Nordeste ser complementar, a menor produção que o Nordeste todo faz. Alagoas é o maior produtor do Nordeste. A produção que o Nordeste faz, que é quando você compara com o volume total de produção do Centro-Sul, é um volume pequeno, mas ele assume uma importância muito grande, porque esse volume ele entra fazendo o complemento do fim da entre-safra do Centro-Sul e o começo da safra do Centro-Sul. Então, ele é pequeno, mas importante para aquele período, né? Então, esse movimento de preço, o movimento de preço melhor, né? Não é um preço extraordinário, mas é um preço melhor do que o da safra anterior, faz com que os produtores, toda a sobra que porventura apareça, eles só aplicam no negócio, plantar mais cana, recuperar canavial. Então, isso somado a uma regularidade pluviométrica, não é de todo excesso de entusiasmo dizer que a próxima safra poderá ou deverá ser maior do que esta que nós estamos concluindo. Certo. E Pedro, diante dessa possibilidade, como a gente vê, né, no etanol, né, esses preços mais altos, a gente também vê no açúcar, né, valorizações em relação aos últimos anos. Quando é que a gente pode ver Alagoas tendo uma produção alta, por volta de 20 milhões de toneladas, como a gente via em outros anos? Você acha que esse cenário mais favorável pode contribuir para que os produtores tecnifiquem melhor, né, suas lavouras, consigam ter um maior planejamento de manejo, né, e consigam elevar esses níveis de produção? Como é que você vê isso? Sua pergunta é muito importante e muito atualizada com o que nós estamos abraçados lá no Nordeste, em particular em Alagoas, porque eu estou conduzindo e tentando e coordenando esse tema. Da onde tivemos uma reunião com a Sudene sobre isso. Desde que se abateu 3 safras seguidas de seca, e que saímos de 25 milhões de toneladas de cana para 23, não é? Metade, é natural que você tenha um impacto, você tem um choque, não é? Um choque de grande proporção, e você tem que verificar o seguinte: os produtores não ficaram menos competentes por isso. O que acontece é que temos que enfrentar um problema que, outrora, era esse ciclo, né, de seca, era a cada 5 anos,
a cada 6 anos, agora ele ficou a cada 1 ano, 2 anos, né? Essa questão climática é um tema que está fora do nosso controle do que era historicamente. Então, diante dessa debacle que aconteceu, nós começamos a pensar o que fazer. Como é que a gente pode viver com a possibilidade desses ciclos de escassez de chuva ser mais frequente em espaços muito menores. Então, respondendo a sua pergunta e sendo muito preciso nela, o manejo e a tecnologia do ponto de vista da colheita, pouca coisa a gente tem a acrescentar, até porque a possibilidade de mecanização de colheita na região Nordeste, e em parte importante do estado de Alagoas, ela é reduzida por conta da topografia. O manejo, a experiência de centenas de anos colhendo, isso tudo vem se aprimorando bem e tal. Variedades, nós estamos produzindo variedades, a Ridesa é muito atuante em Alagoas na produção de novas variedades e tudo mais. O nosso grande problema, o maior problema, seguramente, e é esse que é o plano que nós estamos abraçados com ele, chama-se falta de água. E isso só se resolve com a palavra, usando a sua expressão, com a tecnologia disponível, que é da irrigação. O que se faz na região, e há muito, é a chamada, uns chamam mais popularmente de molhação, outros chamam de irrigação complementar. Ou seja, é aquela água que você joga quando falta chuva, né? Se complementa, mas nós precisamos ter permanentemente o processo de irrigação. Permanentemente um processo de irrigação plena, irrigação plena. E esse é o tema do momento. Ontem tivemos uma reunião importante com o superintendente da SUDENE, com todos os produtores, ele reconheceu isso. O salto de qualidade, o divisor de águas da região Nordeste é com a irrigação. Para você ter uma ideia, e é uma informação importante, nós temos um solo, digamos assim, mais pobre do que o solo de Ribeirão Preto. Nós temos a expertise dos produtores, elas são iguais, eles todos sabem produzir cana há décadas, né? Mas nós temos um adicional em relação a Ribeirão Preto, que é a luminosidade. A cana se desenvolve com água e luz do sol. E a luminosidade do Nordeste é incomparavelmente melhor do que a luminosidade do centro-sul do Brasil. Então, o que está faltando é ter essa regularidade permanente da água na raiz da cana, que só a irrigação pode proporcionar isso. Então, isso é um programa que eu já tivemos diversas reuniões com o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina entende assim, o Ministério do Desenvolvimento Regional entende assim que a irrigação é uma necessidade premente para dar esse salto de qualidade no Nordeste, e agora a SUDENE se encaixou nisso. O que precisa, todos reconhecem que precisa. O que a gente precisa é ter uma adequação financeira. Isso não dá para ser feito com a poupança doméstica das empresas. Precisa de um aporte de financiamento de longo prazo, com acessos mais permissíveis a todos, não a poucos privilegiados, não é? Enfim, esse é a questão do momento. Para você ter uma ideia do significado do que eu estou falando, nós estamos terminando uma safra aí ao redor de 17 milhões de toneladas de cana, perseguindo a possibilidade de fazer mais de 18 na próxima safra, e um histórico de 23, 25 milhões de toneladas de cana. Eu fiz um levantamento, esse é recente, esse é da semana passada, eu fiz no Sindicato de Alagoas, fiz uma pesquisa muito precisa e verifiquei, nós estamos com 16 unidades em operação, como eu falei antes. Aí procurei saber, nos últimos 6 anos, 7 anos, qual a maior safra que essas 16 unidades tinham produzido. E verifiquei essa safra e chequei com cada núcleo industrial dessas empresas se o parque industrial, né, se todo o aparato industrial deles permitiam que eles fizessem essa maior safra que eles tinham feito nesses últimos, em momentos desses últimos 6 anos. Sim. E a surpresa foi a seguinte: fiz o balanceamento dessa informação para ela ter um certo grau de segurança e verifiquei que a capacidade industrial
permissível instalada no estado de Alagoas é para 25 milhões de toneladas de cana. Então, com zero, com muito pouco investimento industrial, nós chegaremos a 25 milhões de toneladas de cana, com as 16 unidades, outrora era 27, o que precisa exatamente ter um aumento da oferta de cana, um aumento da produtividade agrícola e, seguramente, só a irrigação plena vai nos permitir. Eu espero que esse nosso trajeto de convencimento governamental, que já está assentado, o governo já entende assim, o que nós precisamos é saber como fazer que esses recursos cheguem, esse financiamento seja alocado de uma forma mais universal, ou seja, que o maior número de empresas possam ter essa possibilidade de fazer esse programa, que seguramente será revolucionário para a agricultura canavieira da região Nordeste. Certamente. Pedro, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E vamos acompanhar de perto aí a situação. Estou à disposição para continuar mantendo informado, não só da evolução da safra, como da evolução e concretização desses projetos que nós estamos abraçando. Muito obrigado pela deferência. Muito obrigado. Bom, você que está por aí, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas no YouTube, alerte aí o sininho para que você receba as notificações de todos os nossos vídeos, né, que estão sendo disponibilizados, estão sendo transmitidos ao vivo, e também siga a gente nas redes sociais, tá bom? Fique atento aí para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente segue com a nossa programação por aqui.